Beijo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para o nosso café. Meu café já está tomado. Sem querer, querendo, tomamos o café antes para poder dar uma sobrevivida. Aproveitar, juntar uma coisa na outra, fazer um no carona também. Mãe, tá tudo certo, não vou matar ninguém, nem morrer atropelada. Simbora! Acho que a primeira pergunta que eu queria responder é em relação ao chat GPT, porque vocês acabam vendo aqui que eu... Nossa, meu querido, o que você está tentando fazer? Que eu uso bastante e muito para o trabalho, para a faculdade, para a vida. Ai, Nona, mas você deixa de fazer o seu trabalho para usar o chat GPT? Não. Aí é que tá o ponto. Você saber fazer as perguntas certas pro chat GPT é, assim, transformador. O que que eu gosto do chat GPT? É que ele tem, abre aspas, uma inteligência emocional de saber discutir com você sem, sem brigar, né? Então você argumentar vários pontos sem você brigar com a pessoa, porque normalmente quando você vai discutir com alguém, a pessoa já leva pro lado pessoal e acha que é uma briga. Então você consegue fazer essa discussão com o chat GPT e ver dois pontos do teu argumento, da tua ideia, pensar em coisas que você... Obrigado, ônibus. Pensar em coisas que te contradizem para você encontrar uma solução. Então, na verdade, o chat GPT não pensa por mim. O que acontece é que ele me ajuda a pensar de outra forma. E também fazer tarefa chata e burocrática, né? Tipo, ai, preciso tirar a duplicata de e-mail de uma lista. Manda lá para ele, não precisa ficar aprendendo regra do Excel, abrir um documento novo. Essas coisas mais manuais, 100% uso o chat GPT. Uma das coisas que eu vi, assim, de dica para poder usar é em relação ao você dá uma ideia para ele, aí você pergunta assim, faça as perguntas necessárias que você acha para dar uma resposta coerente. Então, ai meu Deus, não sou estressadinha no trânsito, mas quem não dirige bem, não que eu dirija bem. E aí ele te dá uma série de perguntas e você fornece, então, abre aspas, o banco de dados necessário para ele te dar uma resposta coesa. Então, a minha mala para São Paulo, por exemplo, eu forneci para ele as coisas que eu precisava fazer, a previsão do tempo, e aí ele me deu uma lista. E aí eu dei para ele do que daquela lista eu tinha no meu armário. E aí ele fez as combinações de roupa conforme os dias, conforme os climas. Deu 100% certo? Não. Se eu tivesse pensado, teria chego mais rápido? Talvez. Acontece que ele me deu a ideia para eu poder pensar nessas combinações, entendeu? E aí, com isso, eu pude ajustar as bobagens que ele tinha feito, tipo, é um blazer xadrez com uma camisa listrada, que foi a combinação que ele me deu, pra poder... aqui não dá pra virar. Pra poder fazer coisas mais coerentes. Então, às vezes ele também inventava uma peça de roupa que eu não tinha, e aí eu tentava corrigir ele voltava no erro. Mas é um exercício que você vai se treinando até para fazer as perguntas de forma mais inteligente, para você conseguir a resposta que você quer. Então, no fim das contas, ele não pensa pela gente, mas ele permite que a gente pense de uma forma diferente. E eu acho que isso é muito, muito, muito rico. E além disso também, eu
Cara, eu uso o tempo todo, mas assim, o tempo todo mesmo. Talvez eu use mais do que... Aqui não é garagem. Talvez eu use mais do que o WhatsApp, por exemplo. E uso para faculdade também, para ele organizar as provas, para ele organizar as datas e por aí vai. Parei já, então tá liberado soltar o cinto. Cara, Roberto é uma coisa impressionante. Ele concluiu na cabeça dele que às vezes que ele aparecia no meu Instagram tinha mais engajamento. Portanto, agora para aparecer no meu Instagram, o querido cobra royalties da imagem dele. Simples. Orgulho, né? Orgulho. Cara, muito meu estagiário, muito bem criado, nossa. Queria também fazer um adendo que no dia que eu fui para São Paulo, eu tinha que assistir uma aula antes, não ia dar tempo de voltar para casa, enfim. Fui pra faculdade já de mala, não ia botar o blazer dentro da mala, né? Fui de mala e de blazer e com a minha bolsa, que é uma pasta normal. A quantidade de pessoas que me confundiram não, né? Mas acharam que eu era doutora, que eu era professora, que eu era já formada, que eu tava indo trabalhar não sei aonde. É impressionante. Impressionante mesmo. Porque assim, apesar da cara de criança, o resto da imagem faz muita diferença. E tipo, a pessoa me chamar de professora, assim, eu falei, gente, da onde que é, né? Por que professora? E aí hoje, inclusive, eu tava de pasta, tava com camisa, né? E de jaleco. Eu fiquei, pra uma não doutora, eu tô muito doutora hoje. E o quanto que a imagem faz diferença. Obviamente que a imagem vai muito além da roupa. E também a roupa, pra mim, tem um significado totalmente diferente de parecer ser ou ser só a imagem pessoal. Mas uma forma de eu me desestressar de forma criativa através de combinação de roupa, de inspiração, de look, enfim, pra mim acaba sendo um divertimento, uma fonte de escape, de criatividade. E eu percebo muito que o dia que eu tô, pra saber se eu tô muito de mau humor, é o dia que eu tô melhor vestida, porque faz muita diferença no meu dia. Se eu acordei com aquela chuva, com aquela preguiça, não sei o que, vai ser o dia que eu vou me vestir melhor. Antes de ir pra próxima e última pergunta, a hora que eu postei que eu tava com anemia e a influência que isso tinha na fadiga mental, porque que a suplementação de ferro não era simplesmente pra capacidade física de repente, mas sim pela fadiga mental, que isso acabava influenciando no desempenho do estudo, do trabalho. Muita gente veio me perguntar como é que eu, primeiro, tinha descoberto isso e segundo, como é que ia ser resolvido. Então, amanhã eu vou tomar, não sei se é ferro, mas vamos lá, ferro intravenoso. E aí eu quero saber se vocês querem que eu traga pra vocês quais são as medidas que eu vou estar tomando pra mim, pra ter essa suplementação neural, digamos assim. Então, isso vai desde a microbiota até a suplementação vitamínica, suplementação de mineral, ajuste da dieta, né? Então, para conseguir, tem técnicas. Eu conversei com alguns, são umas coisas muito loucas que eu nunca tinha parado para pensar na minha vida, de técnica da tua rotina para você poder estar aproveitando esses minerais, essas vitaminas e esses probióticos, prebióticos, simbióticos de uma forma certa. E tem mais alguma coisa? A fadiga mental bateu agora. Sim, e aí a minha rotina já é uma rotina ok. Então, a fadiga mental era uma coisa que tava me frustrando, porque eu falei, eu já durmo 8 horas por noite. O sono pra mim já é
ou era pelo menos, um valor inegociável. Então não faz sentido eu estar tendo toda essa preguiça para fazer coisas que eu quero fazer, que tem propósito para eu fazer. Então eu não conseguia fazer as coisas que eu queria fazer, mesmo estando com a base da necessidade lá, sei lá, pirâmide de Maslow, ok. Então isso estava me frustrando. Eu falei, não é possível que eu seja tão preguiçosa assim, que eu seja, né, bota um monte de palavrão. Aí eu falei... E aí a hora que eu descobri que era anemia, que a anemia tinha influência na fadiga mental, que por conta disso eu li uma página 60 vezes e aí eu não lembrava o que estava escrito. Eu falei, caraca, que dó de mim. Pra que eu fiquei tanto tempo batendo a cabeça na parede, sendo que era uma coisa tão simples, sendo que era uma coisa que tava na base da pirâmide de Maslow, e no fim das contas eu não sabia. Porque você depende de fazer um exame, você depende de ter um médico para interpretar, para pedir aquele exame, para fazer conexão. Porque se... eu até posso postar meu exame, mas enfim. Até já tive anemia aqui, vocês já acompanharam essa fase, mas foi bem pouca. Também tivemos intoxicação por alumínio, por comer demais na bandeja do RU. E... olha só, perdi de novo. Gente, eu não lembro. Chocada. Enfim, se vocês quiserem acompanhar essa tour, me avisem, que eu vou postando... Ah, sim. Porque inclusive nesse meu exame, na verdade, dentro dos valores de referências dados pelo laboratório, tá tudo ok. Acontece que você juntando uma margem inferior de ferro com uma margem inferior de hemoglobina, com uma margem... enfim, vários fatores, deu que eu tava com anemia subclínica. Viva o subclínico, tudo na vida é subclínico, né? E os sintomas, você não vai chegar pro seu nutricionista e falar, eu tô cansado, eu tô preguiçoso. Porque não é algo natural. Você vai falar da frequência que você vai no banheiro, dos quilos que você quer perder, no máximo, na qualidade da tua pele. Mas nunca eu imaginei que o nutricionista ia ter relação à minha disposição mental, meu desempenho mental. Então é isso. Agora foi. E uma pergunta que eu acho que eu vou fixar ela já no meu Instagram, porque não é possível. Toda semana tem a mesma pergunta. Pelo menos agora não é a área que eu quero seguir, mas o porquê eu quero seguir essa área. Que também é uma pergunta que acaba encontrando gente no evento e todo mundo me faz essa pergunta e fica, meu Deus, por quê? Por que dessa resposta? Então, como eu já falei semana retrasada, a área de zootecnia celular eu não tenho a vivência prática, tenho um pouco de vivência prática de laboratório, mas é uma rotina totalmente diferente que ainda não está bem estabelecida. Enfim, e eu não tenho como saber se eu realmente gosto da vivência prática profissional da zootecnia celular. Então, uma área que percorre em paralelo, assim, digamos, mas elas não são conflituosas no final das contas. Meu Deus! Me perdi, legal. Soltaram um cachorro aqui, mas enfim. Então, até um vídeo que eu pretendo gravar pro YouTube do porquê que eu gosto da gestão. Então, eu acho que o porquê de tudo sempre tá relacionado com uma história de vida que te trouxe um certo sentimento, uma certa emoção. Então, isso inclusive eu achei muito legal do fórum, porque vou abrir um aspas muito legal aqui, tá? Vamos lá. Trouxeram que o aprendizado realmente é aprendizado quando você transforma aquilo que é lógico
pro coração. Então, quando tem um sentimento, então quando você, sei lá, tá no estágio, tem a necessidade, tipo, meu Deus, o cachorro tá morrendo, bate aquele desespero, não sei o que, você vai lá e aprende intensivismo, emergência, etc, pra poder lidar com aquela situação melhor de uma próxima vez. Então, o porquê tem a ver com o sentimento e o aprendizado tem a ver com esse sentimento, no meu ponto da escolha, da gestão, é que quando os meus... Na verdade, quando não, né? Sempre os meus avós tiveram comércio. E até uma brincadeira que a gente faz lá em casa que diz que o comércio, na verdade, é uma prisão de portas abertas. E essa era uma frase que era muito repetida e que eu percebia muito na pele mesmo, assim, que era uma coisa realmente muito difícil, porque eles não conseguiam tirar férias, eles às vezes não conseguiam vir para um aniversário, uma formatura, alguns desses eventos, por conta de ter fechado alguma programação no comércio, por conta de ter que abrir o comércio para poder ter venda, para poder ter lucro. Mesmo abrindo, às vezes tinha problema com o funcionário, contratava o funcionário às vezes cobrava o vale alimentação 2 vezes, às vezes entrava com processo trabalhista. Além do funcionário, às vezes realmente as vendas não geravam lucro, né, para pagar esses funcionários. Então, eu cresci no meio desse comércio, vendo a dificuldade que era ter um negócio, de você não poder sair dali, senão a coisa não fluía. E eu lembro que eu via as avós de colegas meus de turma buscando eles na escola, levando eles para natação, fazendo festa de aniversário, etc, etc. Não tô aqui para falar que me faltou a presença deles, mas é que eu via outras avós e ficava tipo, cara, coitado dos meus avós que eles querem estar aqui, mas eles literalmente estão presos naquela prisão de portas abertas por conta de um comércio. E foram diversos comércios, então desde serviço com salão de beleza, aluguel de roupa, de festa, aluguel de fantasia, venda de meia e por aí vai. E no final das contas, né, eu sou muito grata pelo comércio, não tô demonizando o comércio, porque foi graças a ele que a minha mãe, né, meu tio puderam crescer, puderam ir para a faculdade, depois meus avós puderam ter uma vida mais confortável e tal, mas mesmo assim a gestão do negócio sempre foi algo que foi muito difícil. Então lidar com aquelas finanças, lidar com aquelas pessoas, fazer aquele balanço, entender qual que era o mercado, por que não estava vendendo, pagar aluguel, enfim, tudo que leva em relação ao negócio. E quando eu descobri, quase bateu o carro, e quando eu descobri que existia uma forma de tornar tudo aquilo muito mais fácil, que existe um objetivo na gestão para que você consiga criar uma equipe que seja capaz de administrar o negócio, de tocar o negócio, mesmo quando você não está presente, cara, explodiu a minha cabeça, porque eu falei, imagina se os meus avós pudessem ter tido toda essa ajuda. Imagina se eles conseguissem realmente sair de lá tranquilos. Porque mesmo quando eles saíam de lá, tipo, se esforçavam ao máximo para poder estar aqui com a gente, eles recebem, né, ainda, ligação o tempo todo de bucha que precisa fazer, de não sei o que precisa pagar. Então eles nunca conseguem realmente descansar daquele comércio. E o telefone toca o tempo todo, e olha que não é nenhuma emergência. Então imagina você conseguir fazer uma gestão
de um serviço veterinário que está relacionado com a saúde, que está relacionado com a vida dos pacientes e com a vida daqueles tutores, daquela família que tem aquele animal, aquele animal significa uma coisa para cada uma daquelas pessoas, cara, acabou comigo. Então, sentir dentro das áreas da veterinária qual que é a área que tem um porquê para você, mesmo não sendo lógico, que tem alguma relação com alguma emoção sua, para mim fez toda a diferença. Então eu olho a clínica, eu vejo dentro dos clínicos, dentro dos cirurgiões, a mesma coisa que eu vejo com os meus avós dentro do comércio. Então eles acabam sendo prisioneiros daquela clínica, daquele hospital, porque eles não podem sair dali, porque tem uma emergência, porque não pode tirar férias, que o telefone toca, e aí depende da rentabilidade, aí não entra dinheiro, e aí não tem secretária, a secretária processa. Então, né? E conseguir trazer esse fôlego que eu descobri que existe, pra mim é muito forte.